fica perguntando aqui. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição. 10h27, 28 agora, virou o ponteiro. Estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. Hoje de forma diferente, de forma especial, recebendo aqui no estúdio o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Estamos aqui, Cláudio Carvalho, desde o bloco passado, insistindo com o assunto do desenho de tal do Negro. Só que agora ele vai dizer, a pergunta que eu deixei no bloco passado. Bruno Cunha Lima, prefeito de Campina Grande, vislumbra, acredita, espera uma aliança com o Grupo Vital do Rego em 2024 para sua reeleição, Bruno? Cacá, eu vejo que a política ela é a arte do diálogo. A gente precisa exercitar muito o diálogo e a paciência sempre, né? Faz parte, é característico da política. Você está lidando com muitas expectativas. E naturalmente você precisa estabelecer uma ordem hierárquica para suas ações, para suas decisões, para tomada de decisão, tanto administrativa quanto política. Eu acho que o primeiro ponto que um político precisa ter visando, por exemplo, um movimento eleitoral, é você ter a unidade do seu time, das pessoas que estão com você, né? Dos seus amigos, dos seus aliados, né? Significa dizer que todo mundo que é aliado naquele momento vai permanecer com você para sempre? Não, tem gente que muda de opinião. A gente acabou de ver aí o resultado da relação com o Progressistas lá em Campinas. Mas, de um modo geral, acho que, como eu disse, a primeira obrigação é você fortalecer os seus vínculos internos, né? Com os meus aliados, com os vereadores, com os presidentes de partido, com as lideranças, com deputados, e aí eu cito... Isso para você é tranquilo. Aí eu cito essa primeira, vamos dizer assim, essa primeira atribuição, esse primeiro desafio, que é você estar naturalmente. Tem o deputado Tovar, você tem o deputado Sargento Neto, o deputado Fábio Ramalho, o deputado Manuel Lugério, você tem amigos, você tem parceiros, você tem Romero. Então, esses, obrigatoriamente, são as minhas prioridades da ordem do dia. São as pessoas com as quais a gente já vem lidando há muito tempo. Numa segunda etapa, naturalmente, política, como eu disse, é feita com a arte do diálogo. Né? E eu nunca vi ninguém juntar galinha gritando show. Né? Se você tem um projeto de cidade, e eu tenho um projeto que eu vislumbro para Campina, de geração de emprego, de atração de investimentos, de indústrias, a gente iniciar uma nova fase nessa revolução 4.0, uma revolução industrial para Campina voltada para a área do conhecimento, da tecnologia. E quando você propõe isso à cidade, quando você começa a executar isso à cidade, você naturalmente quer que pessoas estejam acreditando naquele projeto. Significa dizer que eu vou me casar com elas? Significa dizer que eu quero, por exemplo, que elas me amem ou que eu estou prometendo amá-las? Não, são coisas distintas. Casado eu sou com Juliana, é minha esposa. Quando você acredita num projeto de cidade, e eu acredito num projeto de Campina, o esforço que a gente vai fazer, o esforço político que a gente vai fazer, é de atrair pessoas que acreditem nesse mesmo projeto. Eu vou continuar apresentando, a gente fez isso em 2020 e as pessoas acreditaram, né? Nós vencemos no primeiro turno das eleições e agora nós vamos ter em 2024 um outro desafio, que é mostrar o que já está sendo feito e apresentar a continuação desse projeto. Politicamente falando, eu acredito que nós precisamos, né, atrair pessoas, que, como eu disse, política e a vida se ganha no voto na maioria. Nós temos aqui 3. Hoje, quem é que vai apresentar o programa? Vamos decidir no voto. Se for decidido no voto, entre nós 3, apresenta quem tiver 2 votos, no mínimo. Então, da mesma forma, funciona na política. Eu vou dizer a você, eu vou me furtar de apresentar esse projeto. Essa semana, por exemplo, recebi uma ligação do deputado Inácio Falcão. Ele disputou as eleições comigo. Eu venci e ele continuou como deputado. Inácio militou esse tempo na oposição. Hoje se fala na possível ida de Luciana Santos, atual vice-governadora de Pernambuco, para o Ministério da Ciência e Tecnologia, a partir de janeiro. Inácio se ligou, se colocando à disposição para ir comigo à ministra falar sobre Campina. Eu vou dizer a você que, pelo fato de Inácio
ter sido candidato na mesma eleição que eu não vou aceitar o convite para ir à ministra, que é do mesmo partido que ele? Claro que eu vou. É um gesto Não faz- de reconhecimento Não faz sentido. da estratégia que Veneziano me ligou, eu apresentei a prioridade de Campina para as emendas do ano que vem. Veneziano me ligou dizendo, ó, Bruno, eu destinei aqui, junto com a senadora Nilda, destinamos 3 milhões de reais em positivos. Com mais 10 dias, me ligou dizendo, ó, conversei com com o senador Marcelo Ramos, que é o relator do orçamento, e uma emenda de relatoria, conseguimos uma emenda de relatoria de mais 5 milhões. Aí, pelo fato de Veneziano ter sido ou ser meu adversário político, eu vou deixar de, entre aspas, aceitar esses 8 milhões de reais para ajudar na construção do hospital em Campina? Claro que não, porque não é o Bruno CPF, eu tenho uma responsabilidade institucional. E como eu disse, nesse momento, a maior responsabilidade que um gestor tem é de apresentar o projeto e torcer para que não só os eleitores, óbvio, em primeiro plano, mas que esses outros agentes políticos acreditem nesse projeto e estejam cooperando com isso, porque no final das contas não vai ser bom para mim não, vai ser bom para a cidade. Mas Veneziano, hoje em dia, você considera ele como seu adversário ou existe a possibilidade de haver um estreitamento dessas relações? Claudinha, eu sempre tive uma relação muito respeitosa com todos, né? Eu geralmente considero pessoas aliadas ou adversárias durante o momento do enfrentamento da eleição. Eu não estou vivendo a eleição, tá? Não estou vivendo a eleição. Então, isso me facilita, por exemplo, buscar um diálogo com o próprio veneziano administrativo, com Efraim Filho, com a própria senadora Daniela, que não está mais dentro do meu espectro político, mas me facilita porque eu não sou inimigo de ninguém. Né? Graças a Deus eu ando de vidro baixo na minha cidade, como sempre fui, frequento todos os lugares. Não, mas a gente não está falando de amizade ou inimizade. Mas tá é exatamente o que é isso. Uhum. Se eu considerar veneziano como um adversário, como um inimigo, sob hipótese nenhuma eu falo com ele. Se fosse assim, eu também não falaria com o João. Nós militamos em campos políticos opostos, mas, por exemplo, eu tenho um projeto de cidade. Campina Grande tem, você conhece muito bem, Cacá, Campina Grande tem uma posição geográfica no Nordeste extremamente privilegiada. Sim, sem dúvida. Hoje, em economia digitalizada, onde você compra tudo pela internet, no Instagram, em tudo, né? Quem quiser atender o Nordeste precisa estar colocado logisticamente em Campina, porque nós estamos a 120 quilômetros de João Pessoa, a 240 quilômetros do Recife, a 280 quilômetros de Natal, 290 de Maceió, e nesse mesmo raio de 300 quilômetros a gente alcança Caruaru, a gente alcança Mossoró, a gente alcança os principais polos econômicos do interior. Campina Grande tem terras, espaços, que eu desejo destinar para empresas da atividade logística, para centros de distribuição. Só que tem um aspecto importante, é a política tributária, os impostos. O principal imposto incidente sobre isso é o ICMS, que é o imposto estadual. Eu não sou aliado de João Azevedo politicamente. Significa dizer que eu não posso apresentar esse projeto a João, de fazer uma desoneração, a diminuição do ICMS do setor logístico para Campina Grande. Só o município entra com o mais difícil, que são as terras, o espaço, eu faço a infraestrutura, eu abro um verdadeiro loteamento aqui para empresas desse ramo. O governo do estado precisa criar uma política de incentivo fiscal. Aí, porque eu não sou aliado de João, eu fico impedido de fazer isso? Claro que não. Claro que não. Então, é exatamente essa lógica. Bruno, significa, você está dizendo que então vai dialogar administrativamente com o veneziano. Vou dialogar com o veneziano, com o Inácio Falcão, com o Arthur Bolinha. Mas esse diálogo com o veneziano é meramente administrativo? Não, aí é a próxima etapa da minha resposta. Vou dialogar com todos. Se no momento da eleição de 2024, se eles julgarem conveniente que eu seja reeleito, porque esse projeto está dando certo, que eles, por exemplo, podem ajudar a construir. Inácio, mais uma vez, disputou comigo, mas quer me levar a ministra da Ciência e Tecnologia. Então, se eles em 2024 julgarem
que minha reeleição é importante para Campina, eu vou deixar de aceitar o voto deles? Mas você Eu vou deixar de aceitar o apoio deles? Mas você fará um gesto antes disso? Aí onde a gente quer chegar. Eu não me posiciono, nem deixo de fazer, nem obrigatoriamente faço, porque eu não me posiciono por isso. Eu nunca deixei de fazer gestos, por exemplo, para os Ribeiro. Eles comandavam 2 secretarias importantes em Campina e com mais espaços do que tinham à época do governo de Romero. Isso foi suficiente para eles permanecerem na base de apoio? Não. Então, o norte não é esse. Eu acho que espaço numa gestão... Tá, mas aí... Peraí, Cacá. Espaço numa gestão é consequência. Ela não é a finalidade, ela é a consequência. Eu não vou fazer uma aliança em troca de espaço de gestão. Mas se nós construirmos uma relação em que eu sinta que você, Cacá, ou que você, Cláudia, querem contribuir com a gestão, por que você não pode compartilhar da gestão comigo? São coisas, parecem a mesma coisa, mas são coisas completamente mas hoje, distintas. Então, isso não está em pauta. Não, mas pode estar. É o paralelo que eu estou querendo fazer. Imaginemos o seguinte, vamos permitir colocar a dona Juliana, primeira dama de Campina Grande, na nossa conversa. Um beijo. Você, quando começou a namorar com Juliana, alguém tomou a iniciativa de iniciar o namoro. Não quero saber quem, mas alguém tomou a iniciativa. É a mesma coisa. A pergunta é a seguinte: partiria de você uma iniciativa, é esse gesto que Cláudia pergunta, de partir de você a iniciativa de dizer, veneziano, vamos conversar, partiria disso? Não, esse não gesto partiria, viria de você? Não partiria não, já partiu. Né? Dentro da conveniência de agenda dele, eu já disse que gostaria de, em janeiro, de poder apresentar algumas demandas, enfim, de dialogar. Como já disse, a Está chegando. Não, e vou dizer, em fevereiro eu estarei, na posse dos novos congressistas, eu estarei em Brasília e vou ao gabinete dele, vou ao gabinete de Efraim Filho. Eu não vou me furtar de Vai o de Daniela fazer. também? Vou também, enfim, se a porta estiver aberta, eu vou, não tenho problema, eu não tenho inimigo, Cacá, eu vou voltar para você. Você não tem problema de tomar iniciativa? O que eu tenho é um projeto de cidade. É esse projeto de cidade que faz com que Campina Grande seja a cidade que mais gera empregos na Paraíba. É esse projeto de cidade que eu acredito. Pegue os dados do CAGED e olhe, 2022, das 223 cidades da Paraíba, qual é a cidade que mais gera empregos? Pegue de 2021, veja o resultado da vitória no combate à pandemia. É esse projeto de cidade que eu acredito. E, naturalmente, eu vou apresentar. Ou você acha, por exemplo, que na minha eleição em 2020, dos 55% dos votos válidos que eu tive, só votaram em mim os eleitores que pensam eminentemente ou que pensam exatamente igual a mim? Claro que não. Tem gente que pensa diferente, mas acredita na cidade que eu acredito e vota. Uhum. É isso que eu acredito na política, é o convencimento. Eu não vou nortear uma aliança política por conta de cargo. Nunca fiz isso. Nunca fiz, inclusive, em meu benefício. Puxe para trás, eu nunca tive cargos de primeiro e segundo escalão na gestão de Romero. E nunca deixei de ser aliado de Romero. Porque para mim não está no primeiro ponto. Não é faz 10 anos que eu faço política. Eu nunca precisei de um partido para chamar de meu. Eu acho que isso são consequências. Espaços no governo são consequências naturais de quem está trabalhando com o mesmo objetivo. Bruno, você falava há pouco sobre os seus aliados prioritários e citava aí o nome de alguns deputados, como Tovar, como Fábio Ramalho, que foi eleito agora, Manuel Lugério, que não conseguiu ser eleito. Algum desses nomes, ou esses nomes, estão sendo cotados para eventualmente compor a gestão municipal em Campina Grande? O prefeito continua recebendo aqui fotos de Bernardo, está curtindo essa paternidade intensamente, né, prefeito? Enquanto eu estou aqui batendo um papo com Claudinha e com Cacá, Juliana, minha esposa, está em Campina e terminou de dar de mamar a Bernardo agora, aí tá mandando foto para mim aqui. Ele tá com cara de quem tá muito satisfeito. Tá, olha, cara. Pena que você que está aí acompanhando, ou no carro, ou na internet, não tá vendo aqui as fotos. Mas em relação aos deputados, algum deles pode fazer parte da gestão? Pode sim. Eu já não falei sobre isso com nenhum específico, nem formulando convite, nem nada.
mas diz que no momento oportuno, agora em janeiro, né, quando se for fazer alguma mexida no governo, é possível, e naturalmente eu os chamarei para participar do processo de discussão, né? Conversar, combinar, dialogar, né? E se algum deles pode, claro que pode, né? Posso citar aqui, Tovar já foi secretário diversas vezes, é deputado, Fábio Ramalho foi prefeito, enfim, só para citar esses dois exemplos, né? Então eu acredito que sim, e como eu disse, política é a arte de somar. Você falou sobre a sua eleição, que a população de Campina Grande acreditou no seu projeto, nas suas ideias, mas a população de Campina Grande elegeu por tabela também Lucas Ribeiro, que acabou rompendo politicamente com você. Recentemente se queixou muito da exoneração de 2 auxiliares. Eu queria saber se agora a eleição, a diplomação de Lucas Ribeiro como vice-governador da Paraíba, se isso melhora ou piora a interlocução, que já não era grandes coisas com o governo do Estado, e por que a exoneração desses 2 auxiliares, que eram os únicos que estavam lá na vice-prefeitura de Campina? Não eram os únicos. Primeiro, só puxar um pouquinho para trás, muita gente esperava que quando foi dado aquele golpe, foi retirado o partido de Romero, que coincidente era o meu partido, né, não foi só, Romero era o presidente, mas eu sou filiado. Então, quando foi feita essa movimentação... Continua lá, inclusive? Quando foi feita essa movimentação, Quando foi feita essa movimentação na presidência do partido, muita gente já esperava que eu retribuísse o gesto exonerando todo mundo. Com a tesourada. Não fiz. Por quê? Porque eu sou fair play. Eu tenho longanimidade, eu tenho paciência. Não, vamos... às vezes nem tudo que aparenta é Denorex. Parece, mas não é. Pode parecer um rompimento, mas não é. Então vamos tentar fazer igual. E fui levando. Depois, inúmeros processos políticos, desgaste, e eu fui tentando até que chegou o momento que não dá, e rompeu. Quando 2 não querem, quando um não quer, 2 não brigam, e também quando um não quer, 2 não ficam casados. Então decidiram tomar um rumo diferente, mudaram de opinião, mudaram de opção e mudaram. Enfim, saíram. Eu fiz mudanças nas secretarias, mas preservei muito mais por um respeito pessoal aos próprios assessores. Eu sei que um deles, enfim, apesar de trabalhar lá com o Lucas, mas é um cara de gente boa, um pai de família e tal. Então, assim, não via a necessidade de naquele momento, retirar o rapaz. Né? Até porque, de certa forma, ele ainda continuava trabalhando na prefeitura. Ele continuava indo à prefeitura, continuava frequentando a prefeitura. Mas chega um determinado momento, Cacá, que eu acho que quem está em casa deve se fazer a mesma pergunta. Termina sendo, pauta política, mas não é pauta lógica. É uma questão lógica. Eu vou deixar no meu governo adversários meus, não faz sentido. Aqui na gestão da Band News FM, por exemplo, se você tiver o poder de escolher o chefe de edição, você vai deixar quem é aquela galeguinha, né? Eu sei. Por enquanto é ela. Rosana. Você vai deixar um chefe de edição que trabalha por um objetivo diferente do seu? Não faz sentido. É exatamente o que eu disse agora há pouco. Eu acho que espaços de governo, eu trato assim, são consequências de um trabalho. Se você está trabalhando com o mesmo objetivo, você tem espaço na gestão. Se você trabalha com objetivos diferentes, você não tem espaço. Porque quem votou em mim, votou para que a gente trabalhe pela cidade. Né? Esses espaços, naturalmente, são espaços que devem ser ocupados por quem está buscando os mesmos objetivos que eu. E definitivamente eles não estão. Né? Aí você me pergunta, Bruno, isso melhora ou piora? Isso melhora ou piora a relação? Assim, embora eu não tenha uma relação pessoal com o governador João Azevedo, mas às vezes que ele precisou, por exemplo, quando foi para a prefeitura doar um terreno para eles, enfim, em tese, construírem um hospital. Ele mesmo me ligou, mandou mensagem, ele tem meu número, dentro de uma eventualidade que precisa falar comigo, fala. Não existe impedimento de diálogo administrativo. Definitivamente. Se você quiser, eu abro aqui o celular e você vai ver quantas vezes o governador
já precisou, e quantas vezes eu já precisei falar com ele, e já mandei mensagem, governador, pode atender? Posso. Bruno, a doação do terreno, governador, eu estou precisando de uma área que pertence ao governo do estado para eu construir um posto de saúde. Faz 2 anos que eu falo sobre o assunto, lá nas Malvinas. Faz 2 anos que eu falo sobre o assunto. Ainda não tive retorno, não tive a área. Mas a área que ele me pediu para fazer o hospital, a prefeitura doou ao governo do estado. Então, eu não tenho dificuldade de interlocução administrativa. Na hora que precisar, Deusdete tem meu telefone, o próprio João tem meu telefone, Ronaldo Guerra tem meu telefone. Se precisar, não tem problema nenhum. Não Tá aberto. E nem precisa, porque, enfim, agora, do ponto de vista político, a mudança não foi bem interpretada pela cidade. Veja o resultado das urnas lá na cidade. Conversamos com Bruno Cunha Lima, prefeito de Campina Grande. Bruno, obrigado pela entrevista, um forte abraço, até uma próxima oportunidade, bom ano para você. Obrigado, Cacá, obrigado, Claudinha, obrigado a todos aqui da Band News FM, a todo o grupo. Eu quero desejar a todos vocês um ano de 2023. Eu vou desejar para vocês o que eu desejo para mim, o que eu peço para mim. Paz. Verdade. Peço saúde, discernimento, temor a Deus, que é o essencial. A palavra diz que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Então, que nós tenhamos temor a Deus nesse ano de 2023 e depois de eu ter vivido um ano de 2022 muito turbulento, do ponto de vista pessoal, o desejo de que Deus nos conceda paz. É isso. Amém. Campina Grande, além de temor a Deus, terá também Réveillon. Como é que vai ser? Bem rapidinho pra gente. Tem que ser rápido mesmo, Cláudio. Tem um Natal extraordinário. Quem não foi, Iluminado. você, pessoense que está aqui nos ouvindo, que, enfim, Tem uma lâmpadazinha para emprestar para uma pessoa. que possa estar sentindo vontade de visitar um Natal, vá lá em Campina. A gente vai ficar até dia 6, até depois do dia de Reis. Até dia 6 as luzes do Natal iluminado permanecerão acesas nos nossos 4 polos, especialmente nos 2 polos próximos ao Açude Velho, o Açude Velho e o Parque da Criança. Está lá um sucesso absoluto e, claro, né, fizemos show de drone. Além de tudo, agora vamos ter o show da virada do ano, o show pirotécnico. Silencioso, uma né? pessoa silencioso, sem estampido, fogo sem barulho, em respeito enfim, às crianças, a idosos, a animais. E vamos também ter o show da virada. Então, a gente se encontra também no Réveillon, na virada do ano em Campina Grande. Obrigado, prefeito. Um abraço. 10h50, tá tudo atrasado.